pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma aula do programa Linhas do Conhecimento. Eu sou a professora Cris. E eu sou a professora Cristiane. Tudo bem com vocês? A aula de campo de hoje vai levar nós a diversos lugares de Curitiba. E o que esses lugares têm em comum? O que será? Eles têm uma coisa muito bacana em comum, mas antes da gente descobrir, nós vamos dar um tempinho para vocês aí em casa buscar o material. Pegue seu caderno, lápis de cor borracha. Se não tiver o caderno, não faz mal, pode ser sulfite, tá? E lave bem as mãos. É um cuidado necessário e diário. Temos que ter sempre para mantermos nossa saúde bem conservada. Isso mesmo. Vai lá que nós te esperamos aqui. Vamos lá? Começamos a marcar o tempo. Comece lavando suas mãos. Agora, com as mãos limpas, vamos pegar o material para a aula. Caderno ou uma folha. Lápis, canetinha, lápis de cor. E uma borracha. Pronto! Vamos começar a nossa aula? E aí, conseguiu pegar o seu material? Que legal! Então agora você vai registrar os dados sobre essa aula, tá? Repare a diferença entre os nossos nomes. Eles parecem iguais, mas o nome desta professora é Cristiane. E depois da letrinha C tem o H e termina com E. E o meu nome é Cristiane. Termina com I e não tem H. Se você não conseguir registrar com letrinhas, você pode fazer um desenho, ok? A gente espera.
E aí, conseguiu? Tudo certinho? Então, como dissemos antes, essa aula de hoje vai nos levar para diversos lugares daqui da nossa cidade, a cidade de Curitiba. E o que esses lugares têm em comum, professora? Vocês de casa vão ver que desses lugares se retiravam as pedras para construir as casas e as antigas ruas de paralelepípedo da cidade. Paralelepípedo, professora? Que palavra enorme! O que quer dizer paralelepípedo? Paralelepípedo são esses blocos grandes cortados de pedra que apareciam nas antigas ruas da nossa cidade, como nessa foto aqui, ó, do centro histórico da cidade. Essa rua aqui é a Rua São Francisco. Repare que a rua é feita desses blocos aqui. Que bacana! Vejam, crianças, a rua não foi asfaltada ainda, para preservar o calçamento histórico de pedras. E posso contar uma curiosidade para você, professora Cris? Curiosidade? O que você vai nos trazer, professora? Então, essa rua ela é tão antiga, esse calçamento histórico, que quando a gente anda um pouquinho mais para frente, ainda tem uma argola. E eu vou mostrar para vocês. Olha lá, ó. Essa argola era usada quando os colonos vinham, né? Quando as pessoas vinham de cavalo para a cidade, para passear ou para vir para o comércio da cidade, e eles amarravam os cavalos ali. Nossa, professora, que legal! Significa que é da época que tinha carroças, cavalos, e era o meio de transporte de Curitiba? Exatamente, e mais para frente a gente vai ver algumas fotos com cavalos e carroças. Que bacana! E esses paralelepípedos foram retirados, sabe da onde? Da onde, professora? Das antigas pedreiras da nossa cidade. Por isso que a aula de campo de hoje é Pedreiras de Curitiba? Exatamente. A aula do programa Linhas do Conhecimento de hoje vai nos levar vocês, né, de casa e nós para as antigas pedreiras, para conhecer os lugares da onde eles retiravam as pedras e para ver no que elas se transformaram. E vamos mostrar como esses lugares se transformaram. E por onde nós vamos começar a aula de hoje, professora? Então, nós vamos começar pela Universidade Livre do Meio Ambiente. A Universidade Livre do Meio Ambiente também é conhecida como Unilivre. Encontra-se no Bosque Zaninelli. Esse bosque foi recriado a partir de uma área regenerada de árvores que havia na região. Esse local foi, durante 50 anos, uma pedreira, da onde eles exploravam granito, guinais e migmatitos. E o local de onde eles tiravam essas pedras formou um paredão enorme, olha lá, ó, com um lago na frente. Como a gente pode ver, depois que eles regeneraram e cuidaram bastante, essa pedreira Unilivre foi inaugurada novamente em 1992. Exatamente. E para essa inauguração esteve presente o famoso oceanógrafo francês Jacques Cousteau. Isso, o Jacques Cousteau foi um oficial da Marinha Francesa que revolucionou as técnicas de mergulho e a bordo do navio Calypso, ele revelou muitos mistérios e encantos do mar. Ele esteve aqui no Brasil e fez até alguns documentários sobre a Amazônia, sobre os rios da Amazônia. Foi muito bacana na época, né, professora Cris? Muito interessante. As histórias que ele contava, o espaço que ele explorava,
o mergulho que ele fazia Isso. trazia muita curiosidade. Eles filmavam embaixo do rio, né? Nossa, muito bacana mesmo. Por esse motivo que a Unilivre tem um pavilhão que recebeu o nome do Jacques Cousteau. Isso mesmo. Este pavilhão, a estrutura da Unilivre, ela é composta de várias salas e auditórios. Ao redor dela tem uma rampa de 15 metros de altura. E o que mais nós podemos ver na Unilivre, professora? A Unilivre é linda. Quando a gente chega lá, a gente passa, né, por uma passarela em meio à mata nativa do bosque. E a gente sai já no lago que forma um espelho d'água de frente para o paredão. Depois disso, quando a gente anda um pouquinho, a gente vê um auditório ao ar livre. Né? Nossa, Um dos auditórios ao ar livre de Curitiba. Nesse auditório já recebeu muitas apresentações, né, do Festival de Teatro de Curitiba, de orquestras de Curitiba e as apresentações dos próprios estudantes, né, que quando vão lá adoram ficar dançando lá em cima e se apresentando para os outros alunos enquanto esses lancham, né? É um espaço cultural de apresentações, não é, professora? Isso mesmo. Isso nos faz querer saber, né, professora Cris, qual vai ser o próximo lugar da onde eles retiravam pedras da cidade de Curitiba? O próximo local é um local muito bonito e muito visitado, e é um parque de Curitiba. É verdade, um parque e um verdadeiro cartão postal. Vocês aí de casa, eu aposto que vocês já estiveram lá. Quem conhece o Parque Tanguá? Eu conheço, professora. Eu já fui em algumas apresentações lá. E esse parque também foi uma pedreira, desativada nos anos 70. Isso mesmo. A antiga pedreira que fica no bairro Pilarzinho, antes de ser desapropriada, era da família Gava. E apesar de ter sido desativada nos anos 70, né, professora, como você disse, ela foi reaberta em 1996. Como um parque. Durante todo esse tempo que ela ficou fechada, ela servia como depósito de caliça, de material de construção. Mas veja que parque maravilhoso que ficou, né? E lá também tem um paredão de pedra, não é mesmo, professora? Tem sim, um paredão muito grande. E se você andar um pouquinho, quando você entra no parque, você anda assim um pouquinho para a direita do parque, você entra por um túnel, por esse paredão e sai, ó, nesse mirante. Olha lá o túnel e o mirante. E nesse mirante você consegue observar uma queda d'água de 65 metros. Que joia, né? Um espaço para passear, para curtir, né? Isso. Então, que tal se a gente aprender um pouquinho mais sobre o Parque Tanguá vendo um vídeo, professora Cris? O que você acha? Nós assistimos aqui e vocês assistem aí. O Belvedere se destaca no jardim em estilo francês. Canteiros de flores e espelhos d'água enfeitam a paisagem. A cascata escorre pelo mirante de 65 metros de altura e compõe a bela vista do Parque Tanguá. Inaugurado em 1996, o parque preserva a natureza em um local que antes era destinado ao despejo de entulhos e lixo industrial. Além disso, é um dos parques construídos para proteger a bacia do rio Barigui. O Tanguá é um dos parques mais visitados de Curitiba. O Jardim Francês homenageia o mais importante artista plástico curitibano, Poti Lazarotto. Nos fins de tarde, turistas e curitibanos aproveitam o pôr do sol atrás do Belvedere. Com 235 mil metros quadrados, o Tanguá possui uma ampla área verde para caminhadas e para a contemplação da natureza. O parque também dispõe de estacionamentos, sanitários, lanchonete, pista de Cooper e ciclovia. Fica localizado na região norte da cidade, próximo à Ópera de Arame, e é um dos pontos da parada da linha Turismo. O acesso é gratuito e seu horário de funcionamento é diariamente das 8 às 18 horas. Professora Cris, você viu quantas coisas bacanas apareceram no vídeo?
Verdade. É, né? E você viu que no vídeo eles falaram que os jardins franceses do Parque Tanguá são uma homenagem ao artista Poti Lazarotto? Você sabe quem foi esse artista? Sei sim. Poti Lazarotto foi um importante pintor, ilustrador, muralista curitibano. Ele estudou em Paris e veio dar aula de artes na Bahia, em Recife e aqui em Curitiba. É verdade, ele é autor de várias obras de exposição pública aqui na cidade. Quando a gente anda no centro, a gente consegue enxergar várias. Essa obra que está aqui ao lado da foto dele está exposta no mercado municipal. E agora, professora, ainda tem algum lugar aqui dos pontos turísticos da onde eles tiravam pedras para as ruas, para as calçadas de Curitiba? Tem sim, professora Cris. O último lugar que a gente vai ver desses que retiravam as pedras, tem pedras até no nome. Será que vocês aí de casa e você conseguem adivinhar? Pedras, pedreiras. Ah, lembrei! Pedreira Paulo Leminski. Exatamente. Agora nós vamos para a Pedreira Paulo Leminski, que fica bem pertinho do Parque Tanguá, também no bairro do Pilarzinho. A Pedreira Paulo Leminski, junto com a Ópera de Arame, faz parte de um parque chamado Parque das Pedreiras. É um local muito visitado por turistas em Curitiba. É verdade, o Parque das Pedreiras, quer dizer, o conjunto da pedreira com a Ópera de Arame, é um espaço de preservação ambiental que tem mais de 100 mil metros quadrados. Sabia disso? Que informação bacana! E que área preservada que nós temos em Curitiba. É verdade. Mas antigamente não era assim. Esse parque também era uma pedreira de responsabilidade da família Gava. Exatamente. Isso foi na década de 20, que essa família, vindo da Itália, começou a exploração das pedras. Agora eu tenho uma coisa para contar, mais uma curiosidade, né? Além daquela das argolas, eu tenho mais uma curiosidade para contar para vocês de casa e para você, professora Cris. Quer saber? Outra curiosidade? Outra curiosidade. Então vamos lá. O meu bisavô se chamava José Gava e ele trabalhava na pedreira. E eu trouxe uma foto para vocês. Olha lá ele na foto. Ele tá lá com a britadeira tirando pedra das pedreiras, estão vendo? Lá atrás a gente já consegue ver algumas pedras quebradas e aqui na frente ele quebrando com algum outro, né, funcionário da pedreira. Puxa, é verdade. Hoje os paredões da pedreira quase a gente não consegue enxergar, porque já está todo coberto pela vegetação. E essa pedreira foi desativada em 1971. Vocês sabem qual é a função da pedreira hoje em dia? Eu sei. Hoje, a pedreira é um espaço cultural a céu aberto. Recebe shows e festivais de músicas de todos os tipos e estilos. Ela foi inaugurada em 1990 com um grande show do Gilberto Gil, Paralamas do Sucesso e com reggae dos jamaicanos The Wailers. E também ela é palco para shows antológicos, como o tenor José Carreiras, os cantores Paul McCartney, David Gilmour, Elton John e a Katy Perry. Além disso, recebe bandas muito famosas como AC/DC, Ramones, Black Sabbath, Iron Maiden, Bon Jovi, Pearl Jam, entre outras. Mas por que a pedreira recebe este nome? Quem é Paulo Leminski? Ah, professora Cris, o Paulo Leminski foi um grande escritor, poeta, crítico literário, tradutor e professor curitibano. Ele inventou um jeito próprio de escrever com trocadilhos e brincadeiras com ditados populares. A sua poesia teve muita influência dos haikais japoneses. E Paulo Leminski nasceu em 1944 e faleceu em 1989, um ano antes da abertura da pedreira. Mesmo. Essa foi uma homenagem de Curitiba ao nosso grande artista. Que homenagem bacana, né? Pois é. Professora, tem como a gente saber aonde essas pedras foram parar em Curitiba? Puxa vida, professora.
É muito difícil a gente dizer com certeza absoluta, porque não existem documentos assim que digam, essa pedra para cá, essa pedra para cá. Mas, se a gente andar pelo centro histórico, a gente consegue perceber que ainda existem muitas ruas que não foram asfaltadas, que são de pedras, como a Rua São Francisco, que a gente viu lá no começo, e como a Rua Ébano Pereira. Observe que a Rua Ébano Pereira, a rua é feita de paralelepípedo. E a calçada é feita de lousinha. Então, a lousinha é esse aqui. Essa pedra mais quadradinha, mais quadradinha. E esse é o paralelepípedo. É muito pesado, gente. É muito pesado, não dá para erguer, né? Isso. E além disso, quando a gente anda pelo centro histórico de Curitiba, nós encontramos a Casa Romário Martins, que é uma das edificações mais antigas da cidade. Ela foi construída em 1874. Sabe como ela era chamada? Como, professora? Ela era chamada de a Casa das Pedras, justamente por ter sido construída com pedras e óleo de baleia. E se vocês lembrarem, nós já tivemos uma aula sobre o centro histórico. Exatamente. E também, à frente da Casa Romário Martins, você consegue visualizar o bebedouro, que era utilizado pelos cavalos. Isso, nesse bebedouro, que foi feito em 1855, antes até da Casa Romário Martins, os tropeiros e colonos que vinham dos bairros da cidade davam água para os seus cavalos, como nessa imagem. Lembra que a gente disse que iam aparecer mais cavalos? É uma imagem meio antiga, por isso que ela está meio assim. Mas ali no cantinho a gente consegue ver. E a gente consegue perceber que o bebedouro tinha um formato de taça. É verdade. Ele foi reformado em 1935 pelo então governador-geral Manuel Ribas. Olha só como ele ficou ali no cantinho ali, ó. Ele já com esse formato atual que ele tem até hoje, para ver como que as pedras têm esse poder de conservação, né, professora Cris? Verdade. E ainda temos a Casa Hoffmann. Essa casa, juntamente com a Casa Romário Martins, é uma das mais antigas de Curitiba. Observe que na soleira da casa existe pedras que formam os degraus da casa. Exatamente. E o último dos lugares que foram feitos de pedras que nós vamos mostrar é a Praça Tiradentes. Ali, ela foi reformada em 2008 e os geólogos encontraram, né, o pessoal que estava trabalhando, aliás, não os geólogos, o pessoal que estava trabalhando encontrou os antigos calçamentos do século XVIII. E os geólogos atestaram que as pedras que se encontram nesse calçamento são das antigas pedreiras de Curitiba, pedras como guinais e migmatito. Isso mesmo, e por isso que eles colocaram placas de vidro recobrindo esse pedaço histórico, para que todos que passem por ali possam ver como que era a praça no século XVIII, como que era antigamente, né, professora Cris? Verdade. E agora, professora Cris, que a gente já viu tudo isso, o que a gente vai fazer? Já que a gente viu tantas coisas de pedras, de paralelepípedos, de lousinhas e os pontos turísticos da onde vieram as pedras da nossa cidade de Curitiba, que tal montarmos um jogo com pedras? Boa ideia! Então, que tal então jogarmos o jogo da velha, professora Cris? Vamos lá, professora! E para isso, vamos chamar um vídeo para que você veja como esse jogo foi montado. Inclusive os materiais.
Então, pessoal, gostaram do jogo? Se você não tiver pedrinhas, pode usar materiais alternativos, tampinhas, o que você encontrar na sua casa. E não esqueçam de levar para a escola depois quando voltarem, tá? Mostrem para a professora e joguem com os colegas no horário do recreio, antes da aula, depois da saída, enquanto esperam os pais. E tenho certeza que vocês vão adorar fazer belas e interessantes disputas. Bom, por hoje é só. Esperamos muito que vocês tenham gostado de conhecer essas pedreiras que se tornaram parques. E continuem com a gente, assistindo às próximas aulas. Um grande abraço e sigam se cuidando. Tchau! Tchau!